Para quem ainda não me conhece, que o pessoal está acostumado a ver só mulheres desse lado de cá, hoje a gente. Eu sou o Edenilson, trabalho no Instituto de Embalagens, o pessoal me chama de Ed. Eu cuido da parte de comunicação, as coisas de marketing do Instituto de Embalagens. Hoje me deram essa missão aqui para tocar o Embalagens em Pautas. Não sei para quem não está acompanhando, o Embalagens em Pauta acontece nas terças-feiras, a gente fala muito sobre parte técnica da embalagem e sempre tem um especialista, né, como convidado para falar e tirar bastante dúvidas. Tem sido programas riquíssimos de informações. Eu mesmo, acompanhando tudo, tenho aprendido demais, muita informação nova e tem sido um projeto fantástico aqui do Instituto. E hoje a gente tem o prazer de ter o Diego lá da Dupont. O Diego, para quem também ainda é novidade, porque tem bastante pessoas aqui da Dupont que eu já vi, todo mundo já acenando para o Diego. O Diego, ele é da Dupont, ele é formado em tecnologia de produção gráfica e pós-graduado em administração de empresa, G7 Expert, especialista em impressão e gerenciamento de cores, possui mais de 15 anos de experiência na área gráfica, com atuação em diversos convertedores e clichêria. Foi docente na Escola Sinai Teobaldo de Nigres por 6 anos, ministrando aulas de pré-impressão para cursos técnicos, graduação e pós-graduação. Trabalha atualmente como consultor técnico na Dupont Image Solutions, realizando atendimentos técnicos em clientes do Brasil e América Latina, além de ser responsável pela implementação de gerenciamento de cor e gama estendida. Oficial, boa noite, Diego. Boa noite, Ed. Tudo bem? Depois desse extenso currículo aí. que vo- Tudo ótimo. Hoje o nosso tema, já falamos sobre a importância das cores, né? Hoje a gente bateu um papo, né? A gente conversou um pouco sobre essa experiência, né? Porque a cor, uma embalagem bem impressa, uma embalagem bem projetada, todo o projeto de embalagem, desenvolvimento de embalagens, ela tem aí uma influência gigantesca na decisão de compra, né? Então, quantas vezes nós que trabalhamos com embalagem, quantas vezes as pessoas compraram, né, as embalagens pela cor, pela impressão. Então, eu lembro que tive algumas experiências com embalagens, que eu lembro que eu estava no mercado e tinha várias embalagens, era de batata palha, né? E tinha Ah, uma embalagem que eu não conhecia, da marca eu não conhecia, mas ela estava muito bem impressa, a batata muito bem impressa, e eu acabei comprando. Então, quando eu chego em casa, a minha esposa pergunta: de onde você achou essa marca? Eu falo, não sei, eu vi ela tão bem feita que eu comprei. Então, assim, a gente tem falado bastante sobre isso, a importância, né, da embalagem, da cor e a importância das cores, né? E aí, para começar a nossa fala, Diegão, por que a importância da cor? tá legal. É isso que você comentou, é até engraçado, porque a minha esposa até reclama um pouquinho. Eu vou no mercado e eu fico olhando as embalagens, não levo muita coisa, mas fico olhando todas. E igual você, às vezes compro um produto que eu nem gosto, simplesmente pela embalagem que eu achei bonita, as cores eu achei interessante, ou a embalagem estava impressa. Ou foi feita por algum parceiro que eu ajudei no desenvolvimento, enfim. Mas acaba comprando porque a coisa está bonita e não necessariamente porque você quer o produto. Então aí entra essa história de que a cor ela é realmente muito importante para uma embalagem. Ela tem que ser usada, uma embalagem bonita, qualidade de impressão de embalagem, ela tem que ser usada como uma vantagem competitiva. Porque se a gente não tem uma cor bonita, essa embalagem não se destaca na gôndola. Então, o consumidor ele não simplesmente não escolhe aquele produto porque a cor ela não está chamativa, as cores não estão vivas, a embalagem não está bem impressa. Então, por exemplo, diversas pesquisas já mostraram que a grande maioria das pessoas elas entendem que, a grande maioria dos consumidores, eles entendem que a cor é o aspecto mais importante na embalagem. Não só a cor, mas assim, os aspectos visuais de uma maneira geral. Então, se eu tenho uma embalagem bem impressa, uma embalagem bonita, é mais fácil de vender um produto do que se eu tiver uma embalagem mais feia, as cores menos vivas, enfim, aí ela não se destaca tanto, eu não consigo trazer isso para o consumidor, atrair o consumidor para que ele compre aquele determinado produto. E é até uma coisa fácil de entender, porque
assim, vamos fazendo um exercício aqui, um pensamento. A gente tem um mercado, tem uma gôndola, a gente tem diversos produtos, todos eles muito parecidos na questão de formato, numa questão de estrutura. E aí o consumidor olha tudo aquilo, ele tem um tempo muito curto para ele conseguir decidir qual que é o produto que ele vai levar, ou pelo menos para pegar aquela embalagem na mão, aquele produto, olhar um pouco mais de cuidado, alguns já com cuidado um pouco maior de olhar a tabela nutricional e tudo mais. Mas esse passo assim, de pegar o produto na mão, quem traz é a qualidade de impressão, são as cores da minha embalagem, é o aspecto visual. Então isso é extremamente importante, não só para ter esse chamariz na gôndola, mas também para estabelecer uma conexão entre o dono de marca e o consumidor. Então, por exemplo, falando de uma marca grande, falando da Coca-Cola, você pode estar longe, você olha uma Coca-Cola assim, bem distante, você já consegue reconhecer, porque é uma cor muito marcante. As pessoas olham aquela cor e já identificam qual seria o produto. Então, essa conexão entre a cor da embalagem com o dono de marca, isso é muito importante, muito importante. E às vezes eu fico até pensando na frustração de quem cria as embalagens. Porque Eu ia falar isso agora. toda uma história de psicologia da cor, quais são as emoções que as cores trazem, quais são as cores que eu tenho que unir para conseguir trazer uma série de sensações para o meu consumidor. E aí, beleza, isso é desenvolvido por uma equipe durante muito tempo, e aí depois essa mesma equipe olha essa embalagem no mercado e ela está com a cor totalmente diferente daquilo que havia sido projetado. Fora quando você tem uma linha, né, de produto, né? E você tem na mesma gôndola o mesmo produto e a marca, por exemplo, a marca é preta ou a vermelha, aí o vermelho aqui tá mais para rosa. Você tem essas identificações e o pessoal fala, será que aqui o problema... Qual foi o problema? Essa embalagem está com problema, né? Às vezes, muitas vezes não é, né? Mas acaba, tipo, ela vai para o fim da fila, né? Isso, não tem muito jeito, porque se você olha uma embalagem, por exemplo, eu tenho uma embalagem de um salgadinho, e aí eu pego 3 salgadinhos. Se cada um desses salgadinhos tiver, deveria ser igual, mas se cada um tiver com a Sim, cor um pouco diferente, eu já perco a confiança no produto. E aí já começo a pensar, putz, será que essa embalagem ficou muito tempo na gôndola? Será que ela foi armazenada corretamente? Será que o produto está vencido? Tudo isso porque a cor do produto ela não está como deveria. Não tem uma unidade e não tem uma atratividade nessa qualidade de impressão. Então, por isso que é muito importante. As cores nas nossas embalagens, isso é algo muito importante. Isso eu assim, tenho certeza que isso é muito claro para quem desenvolve, para sim, quem sim. desenha, para quem cria uma embalagem, justamente porque pensa nessa história da psicologia das cores e tudo mais. Só que isso a gente precisa trazer um pouco mais para depois desse desenho da embalagem. Então, para pré-impressão, para impressão em si, para pós-impressão, acabamento, para conseguir manter essa unidade, entregar uma embalagem da maneira como ela foi projetada. E isso é o que a gente tem como missão nesses últimos anos, que é trazer controle das empresas para garantir justamente essa unidade. E você até falou dos donos de marcas, né? E a gente, uma outra pergunta que a gente sempre se preocupa, como que os donos de marcas têm feito para garantir a integridade da cor, né? Por exemplo, essa repetição de cor, como na verdade, todos os seus canais, até por exemplo na embalagem, né? Como que eles têm feito para garantir isso? Como que eles têm cuidado disso? Alguns donos de marca, assim, todos os donos de marca, eles querem a cor da maneira que eles projetaram. Sim, Alguns tomam um pouco mais de cuidado, que eles criam uma especificação, eles descrevem a cor exatamente como eles querem, passando os valores colorimétricos bonitinhos, valores de LAB, de LCH, passando toda uma especificação bem completa, falando de cor, porque parece engraçado, mas é verdade. Tem muita gente que especifica a cor falando só o número do Pantone. Ah, eu quero essa embalagem com esse Pantone, 485, por exemplo. Beleza. Só que ele tá olhando, essa pessoa está olhando no catálogo Pantone que ela tem, que esse catálogo Pantone já pode estar assim muito defasado, que não sim, foi sim, armazenado sim. corretamente, que a cor que ele está vendo naquele
catálogo Pantone, por exemplo, aquele 485 já não corresponde ao que a empresa que vai fazer a impressão dessa embalagem tem como referência para o 485. Então, essa coisa de como determinar uma cor, como fazer a especificação das cores para uma embalagem, isso vem mudando. Já tem algumas empresas que tomam muito mais cuidado, então descrevem as cores realmente da maneira correta, de uma maneira universal. E aí, criando essa especificação, e o quanto mais completa for essa especificação, mais fácil de garantir que a embalagem final esteja esteja de acordo com aquilo que foi projetado. Mas é muito importante que tenha essa especificação bem feita. Não adianta simplesmente falar, eu quero nessa área é tal Pantone, nessa área é tal outro Pantone, nessa área é 50% de cian com 100% de magenta. Isso mas não especifica nada, porque, por exemplo, fornecedores de tinta, a gente tem diversas tintas com diversas cores diferentes na base. Então, estou falando de cian, magenta, amarelo e preto, que são as cores base. Eu posso pegar a tinta do fornecedor A, que o cian ele me dá uma cor. Eu pego a tinta do fornecedor B, que o cian já é outra cor. E aí, se eu especifico a minha embalagem dizendo, nessa área eu quero 100% de cian, não estou especificando direito. Eu não estou garantindo que eu vou receber aquilo da maneira que eu desejo. Então, o resumo da coisa é se os donos de marca criarem especificações cada vez mais detalhadas de como eles querem que as cores fiquem nas suas embalagens. Isso A gente precisa está ser... falando, por exemplo, de gerenciamento de cores, né? Para criar padrões. Isso, falando de gerenciamento de cores e entender o que é o gerenciamento de cores, porque gerenciamento de cores é uma palavra bem bonita, um termo bem bonito para controle de processo. Então, gerenciamento de cores só existe se a gente tem controle de processo. E os donos de marca estão exigindo cada vez mais que os seus convertedores, ou seja, as empresas que fazem a produção das suas embalagens, tenham controle de processo. E eu fico Tem cada uma vez mais... pergunta aqui. Tem uma pergunta interessante aqui. Qual a melhor maneira de especificar as cores na embalagem? Boa pergunta. A melhor maneira é passando valores colorimétricos, ou seja, especificando uma cor através de LAB ou LCH ou os dois. Mas, enfim, passando valores colorimétricos. A gente tem no mercado um entendimento que densidade define uma cor. Densidade não define cor. Densidade simplesmente é a quantidade de tinta a camada de tinta que a gente está colocando em cima do nosso material. Então, eu não consigo especificar uma cor através de densidade. Eu preciso realmente passar valores colorimétricos, ou seja, trabalhar com LAB ou com LCH. Trabalhando dessa maneira, a gente consegue garantir que todo mundo esteja vendo as cores como realmente elas são. Então, a maneira mais fácil de descrever uma cor seria através de LAB ou LCH. Até isso que a gente ia falar. E, por exemplo, se a gente for falar de parâmetros, né? Como medir as cores, né? A gente até conversou agora um pouco sobre isso. Boa. Isso também é uma outra coisa que... O pessoal entende muito como decidômetro, né? E você acabou de comentar, né? A gente tem diversos equipamentos. E, por exemplo, a gente tem um densitômetro, que ele mede densidade, ou seja, a quantidade de tinta que a gente está colocando em cima do nosso substrato. A gente tem um outro equipamento chamado espectrofotômetro, que mede cor. Beleza, mas não mede densidade, ele mede cor. Ok. E a gente tem um outro equipamento, que é um espectrodensitômetro. E aí ele já faz as duas funções, ele mede cor e mede densidade. Sim. Para uso na impressão, o ideal seria ter um espectrodensitômetro, porque com o espectrodensitômetro você consegue medir as duas coisas, densidade e consegue medir a cor, os valores de LAB e LCH. E aí entra num ponto importante, porque densidade ainda é algo que a gente pode utilizar no dia a dia. Só que a densidade ela tem que ser usada como um resultado e não como um parâmetro. Como parâmetro para a cor que eu quero alcançar, eu tenho que usar valores de LAB ou LCH. E aí, Sim. com base nesses valores, ou seja, encontrando eu tenho um cian, eu vou imprimir esse cian.
vou chegar nos valores colorimétricos que eu quero. Por exemplo, valor de LAB, LCH. Ok. Qual foi a densidade que eu precisei usar para chegar nesses valores? A densidade foi, por exemplo, 1,4. Ok, então eu sei que trabalhando com a minha máquina desse jeito, com o meu clichê desse jeito, dupla face, desta maneira, ou seja, todo esse universo de impressão, trabalhando com essa configuração de impressão, com essa tinta, se eu colocar esse valor de densidade 1,4, eu vou chegar no valor de LAB, LCH, que é aquele que eu queria. Então, a densidade, ela é um resultado do que a gente tem de parâmetro colorimétrico e não o contrário. E é engraçado, porque muitas vezes a gente chega num convertedor e ele fala para a gente assim, não, mas o meu padrão aqui, a densidade do CIA é 1,4, a densidade do magenta é 1,5, o preto a gente usa 1,7, o amarelo usa 0,90 até 1. Eu falo, beleza, mas quais são as cores que você está alcançando com isso aí? Você sabe quais são as cores? Ah, não sei, mas esses são os valores que a norma diz. Aí é onde eu começo a questionar, porque isso também é uma coisa que tem muito no nosso mercado. Às vezes as pessoas dizem as coisas e falam que está na norma, mas não. Se vocês olharem as normas técnicas, principalmente a norma que fala de flexografia, ela não especifica valores de densidade. Ela passa o ângulo da cor que a gente tem que alcançar, ou seja, o H. E aí a saturação a gente chega naquilo que a gente consegue e automaticamente a luminosidade, que é o L, também vai se encaixar nisso aí. Mas a gente não tem na norma valores de densidade que a gente tem que seguir. Isso não existe. A gente tem que Existe alcançar a cor, então tem que falar de parâmetros colorimétricos. uma pergunta que fizeram aqui. Existem cores proibidas? Não. Acho que não, né? Cores proibidas, mas em qual sentido seria essa Para proibição? determinados segmentos, né? Eu acho. Não, talvez a pergunta seja no sentido de que, dependendo do meu processo de impressão, do substrato que eu estou usando, da tinta que eu estou usando, do meu método de pós-impressão, eu tenho o que a gente chama de um gamut colorimétrico, ou seja, a quantidade de cores que eu consigo alcançar. Então, se eu uso todo um universo de impressão que me dê um gamut de cores assim, se eu tentar achar uma cor, usar uma cor que esteja fora desse gamut, eu não vou conseguir ter o resultado que eu espero. Então, as cores elas têm que estar dentro desse meu gamut de impressão, ou seja, as cores, o universo de cor que eu realmente consigo reproduzir. O, Nesse continuando sentido, falando sobre. não, a gente não tem cores proibidas. O que a gente tem, Sim. entrando até mais a fundo na história, a gente tem que definir cor por por LAB ou LCH, e a gente trabalha com valores de delta. Delta E é um cálculo colorimétrico para dizer se uma cor está mais próxima do padrão ou mais distante do padrão. Então, se eu tenho um valor de delta E mais alto, significa que a minha cor ela pode estar um pouco mais distante do meu padrão. Se eu tenho um valor de delta E mais baixo, significa que a cor ela pode estar mais próxima do meu padrão. Então, essas cores, entendendo essas cores proibidas, cores que estão fora do gamut, então eu posso trabalhar com elas, mas eu já vou saber que o valor de delta ele vai ser mais alto. E aí eu tenho que entender se essa tolerância está dentro daquilo que eu quero ou está fora daquilo que eu tenho como especificação. Já que você está falando de padrão, né? O que você sugere para esse processo de administração de padrão de cores? Boa. Primeiro, entender que esse padrão de cor, quando a gente, assim, eu entendo o padrão de cor que você está dizendo, é o padrão impresso. Beleza. Então, primeira coisa, esse padrão impresso, ele precisa ser muito bem guardado, sempre. Tem que tomar muito cuidado com a iluminação, porque, lógico, as tintas... Bom, a embalagem, de uma maneira geral, ela tem uma certa resistência à luz. Mas, com o passar do tempo, acontece o que o pessoal diz, que as cores vão desbotando. Na verdade, as cores elas vão se alterando ali, porque o pigmento vai perdendo um pouco da força. Então, primeira coisa, guardar muito bem essas amostras impressas, não deixar esses padrões expostos à luz. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu faço a minha verificação de impressão sempre com base
em um padrão impresso, eu preciso fazer essa comparação. Então, tenho meu padrão impresso e tenho minha impressão agora. Se eu tenho que fazer essa comparação, o ideal é que eu faça sempre em um ambiente controlado, ou seja, usando uma cabine de luz. Porque a minha iluminação ela precisa ser controlada para garantir que realmente eu estou vendo as cores como elas são. Eu posso até Sim. falar eu até brinco algumas vezes dizendo que tem coisas que não acontecem no Brasil, acontecem em outros países. No Brasil, nunca. E um gerente de impressão ou uma gerente de impressão pega uma embalagem, está imprimindo, pega aquela embalagem, corta um pedaço lá, leva para fora da empresa e olha com a luz do sol. Porque fala, não, a luz do sol é a luz ideal para fazer a avaliação de cor. Não, não é. A luz do sol ela varia todos os dias e ela varia a todo momento. Se eu tenho um momento mais nublado, menos nublado, essa luz ela vai variar. Então, se a gente está falando de fazer uma visualização de cor para garantir se algo está dentro ou fora do padrão, essa iluminação precisa ser controlada. Então, o ideal é usar uma cabine de luz com iluminante D50, que é o padrão, e aí fazer essa comparação. Sempre que a Eu gente fala, lembro que no, o importante é que o ambiente seja controlado. eu lembro que no curso, né, na semana retrasada que a gente fez curso de balanços flexíveis, que você, inclusive, foi um dos nossos professores, as pessoas tinham muita dúvida sobre isso, né? E até comentar com o pessoal que tá assistindo, quem tiver alguma dúvida referente a isso ou outras perguntas mais técnicas, pode mandar para nós no próprio direct do Instagram, pode mandar no nosso e-mail, porque eu lembro que no Telegram tinha muita, mas muita gente perguntando sobre essa questão de luz, né? Ou eu levo para luz solar, eu levo. Ou se tem diferença de cabine para cabine, igual que a cabine padrão. Sim, tem bastante diferença. E o ideal é ter tudo isso padronizado. Porque é até lógico de pensar, né? Porque para a gente visualizar qualquer cor, a gente precisa de três elementos. Eu preciso de um objeto, que no nosso caso é o nosso impresso. Eu Uhum. preciso de iluminante, ou seja, de luz, porque se estiver tudo escuro eu não vejo nada. Simples assim. E eu preciso de um observador, que é alguém que está visualizando essas embalagens. Então, se eu quero padronizar o meu processo, eu preciso padronizar essas três coisas. Então, a gente está falando aqui de padronizar as impressões através de dados colorimétricos, LAB, LCH. O iluminante, ele também precisa ser controlado. E aí a gente está falando de iluminante D50, mas não só D50, ele precisa ter a quantidade de iluminação necessária, 2.000 lux, enfim, tem algumas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. E o observador é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado de quem está analisando isso. Tem uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade de visualizar a diferença de cor, tem outras pessoas que não têm tanta facilidade assim, porque não está acostumado com isso. Tem pessoas daltônicas, enfim. A melhor maneira para analisar cor seria numericamente, porque aí eu evito todo o restante. Mas se eu não posso fazer numericamente, eu preciso ter tudo controlado. Se eu faço O, o- controlado. uma pergunta que fizeram aqui também, outra. Né? Você recomenda trabalhar com impressão com gama estendida? Expandida, desculpa. Boa, boa. É uma boa pergunta. Eu não só recomendo, como temos diversos casos de sucesso sobre isso. Para quem não conhece, gama estendida seria... Bom, a gente tem na máquina, normalmente, 4 cores base, cian, magenta, amarelo, preto, e a gente tem outras cores que a gente pode trabalhar com, que a gente chama de cores especiais. Quando a gente fala em trabalhar com gama estendida, então seria aumentar essa quantidade de bases. Então a gente trabalha com 7 cores, cian, magenta, amarelo, preto, e aí a gente tem o verde, o azul, violeta e o laranja. A gente até pode brincar entre esses, colocar um verde Uhum. no lugar do laranja, enfim. Mas seria aumentar a quantidade de bases, trabalhar com 7 bases, e não trabalhar mais com as cores especiais, não ter que ficar produzindo tinta especial. O que eu ganho com isso, trabalhando com gama estendida? Eu não preciso ficar criando essas tintas especiais e comprando essas tintas. Não preciso ter um estoque tão grande de tintas, porque eu vou ter sempre as mesmas bases. Eu ganho setup de máquina, porque eu não preciso... Rodei uma embalagem que trabalhava com a Semic
mais um Pantone 485. Agora eu vou rodar uma outra embalagem com Semic, mais um Pantone 280. Eu teria que lavar a unidade para ficar trocando as cores. Se eu trabalho com gama estendida, não. Eu sempre estou usando as mesmas bases. Então, acabou uma produção, coloco outra. E assim vai. Meu setup é mais rápido. Sim, essas são as vantagens. Aí pode até rolar a pergunta, o que a gente teria de desvantagem trabalhando com gama estendida? Primeiro, isso precisa ser muito bem organizado com o dono de marca. Porque a gente tem alguns donos de marca que tem um objeto ali das embalagens, ou o logo mesmo do cliente, que tem uma cor muito específica. E ele não quer que aquela cor ela seja reticulada. Por exemplo, é um 485 logo do cliente. E aí eu vou fazer em gama estendida. Então eu tenho que fazer uma mistura de cores para chegar naquele 485. Então algo que antes ele via chapado, sem ponto de retícula nenhum, agora ele vai começar a ver com pontos de retícula. Tem alguns donos de marca que já aceitaram isso e tem outros que ainda não aceitam. Então, antes de decidir realmente entrar nessa questão de trabalhar com gama estendida, a minha recomendação é conversa com os donos de marca para verificar se realmente eles estão de acordo, se eles têm produtos que podem migrar para esse novo processo, e aí sim vocês começam a trabalhar com isso. Ô, Diegão, e aí, a gente já falou de gerenciamento. No das contas vai ter A gente, problema. a gente falou de gerenciamento de cor, padrões, tudo que a gente já conversou agora. Você, com toda a sua experiência aí, qual tem sido a maior dificuldade? Qual tem sido a dificuldade para alcançar esse objetivo, de repente, de ter um padrão, né? Hoje, minha empresa pode dizer, hoje eu tenho um padrão, eu consigo imprimir e eu tenho tudo, tá tudo controlado, eu consegui conduzir isso. Qual que é a maior dificuldade? Primeira é conhecimento, entender como funciona o gerenciamento de cores, entender sobre o processo de impressão. Segunda, investimento, porque o gerenciamento de cores ele é controle de processo. Para a gente ter um processo controlado, a gente tem que saber quais são as variáveis que a gente tem que controlar, mas também precisa ter equipamentos de medição para conseguir medir essas variáveis e entender o que precisa ser feito. Se a variável está dentro da especificação, ok. Se ela está fora, o que precisa ser feito para corrigir. Essas são duas coisas que pegam muito. Eu vejo o gerenciamento eu já vi o gerenciamento de cores naufragar, digamos assim, em várias empresas, justamente por isso, porque não teve esse entendimento de que primeiro precisa treinar, precisa dar capacitação técnica para as pessoas envolvidas. Porque muitas vezes fica essa história de que o gerenciamento de cores ele é uma função da pré-impressão. Mas não, quando a gente fala de gerenciamento de cores é algo geral, é algo empresarial, não é algo setorial. Não é a pré-impressão que implementa gerenciamento de cores. Não, tem que ter o gerenciamento de cores na pré-impressão, na impressão, tem que ter tudo convergindo para o mesmo resultado. Então, muitas vezes naufraga por isso, porque não tem esse entendimento de que é algo gerencial, porque não tem o treinamento necessário para as pessoas. E eu já vi até algumas empresas que compram os equipamentos de medição, mas compra e fala, tá aqui, controla o processo. Legal, a pessoa tem o equipamento agora, mas ela não sabe como usa, como que ela controla, o que ela tem que fazer. Por exemplo, só de cálculo de delta, a gente tem mais de 4. Então, falando de delta, que é a diferença colorimétrica, a gente tem diversos cálculos de delta. Então, beleza, o cliente pede assim, eu quero nas minhas embalagens no máximo um delta E de 3. Beleza? Aí essa pessoa começa a controlar, tá vendo lá no instrumento do jeito que ele pegou e tá vendo, tá abaixo de 3, tá ok. Só que de repente está usando um cálculo de delta que não é o ideal. Por exemplo, está usando o delta 7,6, mas o cliente especificou a cor com o delta E 2000 ou com o delta E CMC, então são cálculos diferentes. Então não adianta simplesmente dar um equipamento na mão das pessoas, é necessário treinar essas pessoas para que elas saibam o que elas estão fazendo. E claro, esse entendimento também de cores é algo gerencial, não é algo setorial. Não adianta um setor simplesmente estar fazendo alguma coisa, porque no final das contas
O que a gente quer é que a cor que o dono de marca está visualizando está igual à cor que a pré-impressão está visualizando, que está igual à cor que a impressão vai visualizar. Então, tudo isso precisa convergir do mesmo jeito, no mesmo sentido. E é interessante essa sua fala, porque esse ano a gente já teve algumas empresas procurando a gente para exatamente fazer curso customizado só para falar sobre isso, produção gráfica. Então a gente acaba comentando sobre isso, a importância da cor, e a gente meio que. Então, assim, é legal a sua fala, porque quando a gente fala assim, falta um processo de instrução, educação, de entender, aprender, e isso é muito importante. Até tem uma pergunta aqui que, que ele pede para você, fala um pouco mais sobre a gama estendida no processo de pré-impressão, especificamente da finalização dos arquivos. Algum cuidado maior, diferente da finalização comum? Sim, porque quando a gente fala de gama estendida, primeiro, eu preciso ter um software suficientemente bom para conseguir trabalhar com esses arquivos, porque eu vou estar trabalhando com uma grande quantidade de cores e se a gente trabalhar simplesmente com Photoshop, com Illustrator, a gente não vai conseguir ter uma boa simulação dessa gama estendida. Então, eu preciso trabalhar, primeiro, ter software para eu conseguir fazer a conversão dos meus arquivos, justamente para fazer essa composição de cor. Por exemplo, o cliente tinha antes um logotipo que era verde. Beleza, só que era um Pantone verde, mas agora eu vou trabalhar com gama estendida. Qual que é a composição de cor que eu vou ter que fazer para chegar naquele mesmo verde que antes era o padrão do meu cliente? Então, primeira parte, ter software para conseguir fazer isso. Segunda parte, entender que as mesmas coisas que a gente segue para a flexografia, elas continuam. Então, o ideal é que a gente não tenha sobreposição de mais de 3 cores numa mesma área, porque se eu tiver 4 cores, por exemplo, sobrepostas, eu já começo a ter um aspecto que a gente chama na impressão de sujar. Então, sempre em flexografia, o ideal é que eu tenha, em cada área do meu trabalho, que eu tenha no máximo 3 cores sobrepostas. Isso continua para a gama estendida, segue a mesma coisa. No máximo 3 cores sobrepostas. Questão de trapping, segue a mesma coisa. Overprint também vai seguir basicamente a mesma coisa do que a gente faz hoje. Cuidado que a gente tem que ter, que é grande também, é com inclinação. As inclinações de retícula eu preciso ter um cuidado justamente para que eu não tenha moaré. E eu estou trabalhando com 7 cores, então eu preciso, assim, figurar certinho os ângulos para cada uma delas. As maiores preocupações são essas. Então, resumão, ter um software que me garanta ter essa visualização de cores, porque, de novo, Photoshop não simula bem sobreposição de cores especiais. Eu preciso ter outro software trabalhando em conjunto com ele para ter essa sobreposição de cores especiais bem feita, para que isso seja bem simulado no meu monitor. Eu preciso, lógico, ter os mesmos cuidados que eu já tinha antes com a flexografia, então no máximo 3 cores sobrepostas, trabalhar bem com os trappings, overprints. Eu vou tomar cuidado com as inclinações, porque isso, senão eu vou ter problema de maré. E um último que eu não tinha falado antes, que agora me veio na cabeça também que é importante, é ter uma prova digital que tenha um gamut tão grande quanto da gama estendida que eu estou trabalhando nas minhas máquinas flex. Porque também, se eu não tenho uma prova digital que simule o que vai sair na minha impressão, também não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. E a gente já conversou, de repente alguém está aqui assistindo e algum convertedor, ele está com dúvidas, qual que seria o primeiro passo para dar nessa direção que nós estamos falando sobre tudo que a gente já comentou, gerenciamento, cor, padrão, tudo. Qual que seria esse primeiro passo aí que a gente você indicaria, né? Sim, beleza. Primeiro, ter um entendimento do que é gerenciamento de cores. Então, o primeiro passo é estudar sobre gerenciamento de cores. Entender o que significa esse controle de processo na gestão das cores. Essa é a primeira etapa. E isso precisa ser comprado pela empresa como um todo. Não adianta um setor entender que isso é importante e começar a comprar a ideia se os outros não seguirem também essa mesma
essa mesma linha de raciocínio. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, a gente tem que mapear os processos atuais. Então, dá uma olhada como as coisas funcionam na pré-impressão, como as coisas funcionam na impressão, mapear todo o processo para que a gente consiga definir quais são as variáveis que são controláveis e as variáveis que são incontroláveis, para conseguir começar a medir isso. Depois, terceira etapa, treinar as pessoas, os envolvidos. As pessoas têm que saber usar um equipamento de medição, têm que entender que tem diferenças, por exemplo, igual eu citei nos cálculos de delta, mas, por exemplo, tem diferença também em densidade. Eu já cheguei em cliente que estava medindo densidade com um status diferente daquele que a gente usa normalmente, que é o status T. Então, ele media um amarelo e dava 1,50, por exemplo. Porque o status de medição da densidade estava incorreto. Quando trocava para o status correto, que seria o status T, o amarelo era visto lá a densidade como 1, como 0,98. Então, por isso que é muito importante dar o treinamento para as pessoas, não é simplesmente dar os equipamentos de medição e falar, vai lá e controla. Não, tem que entender que tem diferenças de cálculo, como cada coisa é controlada, quais são as tolerâncias. Então, beleza, eu falei, entender o gerenciamento de cores, isso ser comprado pela empresa. Depois eu falei que tem que mapear os processos para a gente entender as variáveis. Terceira etapa é treinar as pessoas para que elas entendam como as coisas funcionam e tenham capacidade técnica realmente de medir cada variável e saber o que precisa fazer caso tenha um desvio. Quarta etapa, desenvolver um cronograma de implementação. Então, não adianta querer fazer tudo de uma hora para outra, você precisa fazer as coisas devagar. Eu gosto muito de falar que eu tento sempre fazer as coisas de maneira sustentável. Então, passo devagar, vamos fazendo devagar, um setor de cada vez, para que você vai criando uma escada e ela vai ser sempre sustentável, você consegue sempre dar o próximo passo. E não já querer construir tudo de uma vez e qualquer desvio que tenha, tudo desmorona. Então, monta um planejamento, vai fazendo setor por setor e a coisa consegue andar bem e consegue funcionar. E por último, que seria o quinto passo, é fazer com que os seus fornecedores eles sejam seus parceiros. Então, eu trabalho na Dupont. Legal, a Dupont, qual que é a expertise que a gente tem para ajudar em gerenciamento de cores em gama estendida? Muita coisa. Já cansamos de fazer isso em diversos clientes, não só no Brasil, mas na América Latina e também em América do Norte. Então, tem muita expertise para ajudar nisso. Fornecedor de tinta, a mesma coisa. Também tem muito conhecimento sobre isso. A Anilox, também, Dupla Face, mesma coisa. Então, trazer esses parceiros, transformar essas empresas, tirar elas de simplesmente alguém que eu compro o produto, mas alguém que é o meu parceiro que vai me ajudar no meu processo, fazer com que eu tenha uma melhoria de qualidade no meu processo de uma maneira geral. Então, eu falei, mas assim, seria o Deu para resumo. entender. É entender a ideia e essa ideia ser comprada. Depois, mapeia os processos. Terceiro, treina as pessoas envolvidas. O quarto, desenvolve um cronograma de implementação. E o quinto passo, envolve os seus fornecedores para que eles sejam parceiros e te ajudem nesse processo. Aqui tem uma pergunta assim, qual o tempo de vida útil dos clichês? E gama expandida é maior? Não tem, assim, não tem como dizer isso. Essa é uma pergunta que sempre aparece, qual que é o tempo de vida útil dos clichês. Só que isso é muito dependente de processo. Se eu tenho um processo que ele é mais agressivo, o meu clichê vai durar um pouco menos. Se eu tenho um processo que é menos agressivo, o meu clichê dura um pouco mais. Então, depende muito de substrato, de tinta, enfim, do processo de uma maneira geral. Não tem como especificar qual é um valor de durabilidade. Eu acho que talvez vai ter essa pergunta, mas o que seria um processo agressivo? Por exemplo, se eu trabalho, a agressividade pode vir de diversos Sim, lados. sim. Alguns exemplos. Eu imprimo, por exemplo, um substrato que ele é mais abrasivo. Então, o meu clichê vai durar menos do que a impressão no substrato menos abrasivo. Outro exemplo, se eu trabalho com os químicos todos dentro da especificação que a Dupont passa para uso dos clichês,
os meus clichês vão durar mais do que se eu usar um químico que seja muito agressivo. Normalmente, químicos mais baratos são mais agressivos. Então, a gente também tem esse problema. Por isso que não tem como especificar o número, porque depende muito de cada caso. Mas se a relação for com gama estendida, não muda. Porque gama estendida é, assim, é uma impressão, muda as bases daquilo que eu vou imprimir. Mas Mas... é igual, eu estou com uma chapa de fotopolímero que eu gravo ela e coloco na minha máquina impressora. Então ela não vai ter não vai aumentar ou reduzir a vida útil da chapa. Outras coisas estão mais ligadas com isso do que se realmente ela é só gama estendida ou não. E aí aqui até eu vi uma outra pergunta rapidinho que fizeram sobre vida, se ajuda a reduzir custos. Exatamente. Muitos donos de marca eles estão forçando que os seus convertedores façam a aplicação de gama estendida justamente para ter uma embalagem um pouco mais barata. Então, esse é um dos fatores primordiais, porque, igual eu comentei, você não precisa ter um grande estoque de tinta, você tem o seu setup de impressão mais rápido. Então, a empresa ela tem uma economia, e isso assim, é pedido pelo dono de marca que essa economia é refletida no custo do produto. Até tem uma última pergunta aqui, que ela é bem importante, que fala, a gente falou muito sobre a importância da cor, né? Para a embalagem, né? E para o dono de marca, né? Para a embalagem, para o dono de marca, isso é essencial. Como que o dono de marca pode participar desse processo? Ou, por exemplo, inclusive, sugerir que seus convertedores tenham esse tipo de procedimento em suas fábricas? Bom, isso tenha uma especificação das suas embalagens muito bem definida. Ali, então, cada cor da embalagem, muito bem definida, qual que é a cor que ele quer atingir, quais são os valores de RAB, o valor de LCH, como que isso deve ser medido, se ele tem aqueles valores com base em uma medição, por exemplo, com filtro M0, se ele tem aqueles valores baseados em uma medição com filtro M1, porque também, assim, cada hora eu estou falando de uma variável diferente para tentar ser um pouco mais fácil de entender, mas a gente tem diversas variáveis para especificar uma cor. Então, quanto mais específico for a sua ficha da embalagem, melhor, porque aí o convertedor ele vai ser obrigado a seguir o padrão sugerido, sim. E uma outra coisa que o dono de marca pode fazer é questionar o convertedor, perguntar se ele trabalha com gerenciamento de cores, fazer uma visita para ver o quanto realmente as coisas que são ditas são verdadeiras, se realmente ele tem as coisas controladas, se ele faz uso de equipamento de medição lá na impressão, se a pré-impressão tem monitor calibrado ou não, mas pelo menos se tem uma prova bem feita, se a prova é certificada, enfim. É pegar essas informações do convertedor, fazer uma visita e especificar muito bem, assim, cada vez melhor e mais detalhado, como que ele quer cada uma das cores da embalagem. Perfeito. Que esse tema tem muita dúvida, tem muitas perguntas, né? Vou até comentar para o pessoal, a gente já está caminhando para o fim. Tem muitas perguntas que eu também não vou conseguir ler todas, mas quem ainda tiver dúvida, como eu comentei no começo, pode mandar via direct no Instagram, que a gente encaminha para o Diego, o e-mail do Instituto. Quem precisar do e-mail do Instituto é instituto@idembalagens.com.br. E avisar também que essa live, porque é legal que você pontuou, ponto 1, 2, 3, 4. Quem ainda quiser rever, a gente vai deixar ela salva no nosso próprio Instagram. A gente vai também fazer o upload no nosso canal no YouTube. Então, às vezes, você pode compartilhar para alguém que precisa. De repente, algum convertedor está precisando entender um pouco mais sobre essas informações, um dono de marca. De repente, você representa algum dono de marca. E você pode encaminhar essas perguntas e encaminhar os nossos vídeos para eles. A gente pode conversar. Por exemplo, a gente já está transformando os nossos cursos. Já tivemos o nosso terceiro curso 100% online. Então, aqui o Instituto de Embalagem está disponível também. Por exemplo, a gente vai ter agora um próximo curso
de embalagens de AV, é um curso que ele é bem completo, né? O nosso curso mais completo de embalagens. A gente fala do aço ao vidro, então a gente fala de processo, desenvolvimento, aí a gente fala de pré-impressão, impressão, fala da importância das cores, e como você mesmo falou, né? Às vezes a falta de informação, talvez nós estamos disponíveis para tirar algumas dúvidas, quem precisar falar conosco. E, por último, agradecer o Diego, né, pelo tempo, né, de compartilhar tanto conteúdo com a gente. É até pouco tempo, né? A gente vai entrando nos assuntos, vai puxando informação, acho que o tempo acaba ficando curto para responder todo mundo, para passar tudo aquilo que a gente tem que passar. Mas é isso, Ed. Assim, vocês vão ter aí o contato com o pessoal do Instituto de Embalagem. Pode pedir para eles o meu contato, se vocês quiserem. Também tem o meu Instagram, que não é esse que está aqui na celular. As esposas salvando, né? Salvou a vida. Então, mas tem o meu contato também no Instagram, se quiserem tirar um pouco mais de dúvida, a gente marcar Sim. alguma reunião para conversar um pouco mais a fundo, porque isso é algo que assim eu tenho como missão, que é justamente a gente trazer cada vez mais controle de processo para a flexografia, para que a gente tenha cada vez embalagens mais bonitas. Porque é até fácil de ver, a gente sem ter tanto controle de processo, a gente já tem as embalagens maravilhosas. Então imagina tendo muito bem controlado o que a gente não consegue fazer. Sim, como a gente só resgatando o tema, né? É extremamente importante a cor, principalmente para a embalagem, né? E a gente às vezes vai, por exemplo, para um outro país e você começa a ver essas coisas, né? As embalagens impressas. E a gente, você fica encantado, né? Você anda pelas gondas e fala assim, gente do céu, é muita coisa, é muita informação. Então, às vezes, você vê a mesma embalagem que você vê aqui no Brasil, lá na França, é a mesma embalagem. E as cores, elas têm essa importância, porque você, às vezes, fala assim, é o mesmo produto, é a mesma embalagem e a mesma cor. Então, é uma dica, né, para todo mundo. Eu acho que padrão de cor hoje. E para quem ainda quiser, é importante algumas informações extremamente importantes, senão, né? Quinta-feira a gente volta, semana passada a gente não teve, mas quinta-feira a gente volta com o Mercado em Pauta. Quinta-feira nós vamos falar com a Unilever, com a Zita Kremer da Unilever. Nós vamos falar sobre as ações da Unilever voltadas para a economia circular da embalagem. Então tá todo mundo convidado, 7 horas, aqui no nosso Instagram. Vai ser um papo que hoje, né, sustentabilidade já é o top trend, né, das informações. Então, assim, é importante para todo mundo. Estão todos convidados. Terça-feira que vem nós vamos conversar com o pessoal da Silitier. A gente vai falar da importância da embalagem de proteção para a segurança dos produtos. Então, assim, estão todos convidados. Quem ainda não conhece o Instituto pode seguir a nossa página aqui no Instagram. A gente está fazendo muita coisa, principalmente agora para esse momento pandêmico, né? De muita coisa online. Então, nós estamos disponíveis para todos e agradeço mais uma vez. Obrigado, Diego. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Se tiverem outro espaço para a gente conversar mais coisas sobre isso. Vamos, precisamos fazer a parte 2. Então, a parte 2. De novo, para quem quiser. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.